a missão, segundo a Bíblia, ela veio de Paulo, né? Existe uma história Paulo, na verdade, Paulo foi um grande missionário e ele escreveu, né, as plantações de igreja que ele fez. Nós temos na Bíblia 13 livros, né, 13 cartas de Paulo. Então, Paulo, ele é um grande missionário. A hora que você olha para a vida de Paulo, ele é uma inspiração para todos nós, né? Porque ele fala, já estou crucificado com Cristo, hoje não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente volta lá para Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Paulo, ele assimilou esse chamado de viver para a glória de Deus. Lembra Jesus? Ele falou, Pai, eu glorifiquei o Senhor na terra, completando a obra que me deste. E lá em Mateus 19:20, ele fala, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ou seja, Deus deseja que todo ser humano conheça o amor dele. Ele deseja que todo ser humano saiba que ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com essa pessoa. Ele deseja isso. Ele busca isso de várias maneiras. E ele demonstrou que ele busca isso colocando o filho dele para morrer pelos nossos pecados, porque o pecador não consegue se aproximar de Deus sem Jesus. Sim. Né? Ele fala, eu sou o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, assim, se a pessoa não conhece Jesus, ela vai sair desse planeta sem salvação. A Bíblia fala que... Tem um salmo na Bíblia que eu gosto bastante, até recito ele, que fala assim, quando passares pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum porque eu vou estar com você. Mas a maioria das pessoas que morreram hoje, por negligência nossa ou por falta de intencionalidade na propagação do evangelho, elas morreram sem salvação. Eu acredito que a grande maioria. Estão passando pelo vale da sombra da morte sem ter uma pessoa conduzindo ela para o reino celestial. Porque quando Adão e Eva pecou, ele separou o homem de Deus, mas ele separou também a terra do céu. Foi separado, ou seja, Deus descia aqui no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o primeiro templo. Deus descia aqui para se relacionar com o homem. E isso foi separado. Então, para a gente se aproximar novamente de Deus, ele botou o filho dele. Por isso que João 3,16 fala assim, que Deus amou o Newton, o Mael, o Pedro, o Vitor, a pessoa que está nos ouvindo de tal maneira. E demonstrou de que forma? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quando nós crermos dele, a gente não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando fala não morra, não é a morte física, Sim. É a morte eterna, ou seja, é você receber a condenação pelos seus pecados quando você estiver diante do tribunal de Deus. Porque a Bíblia fala que ao homem, ao Newton, ao Mateus, a Maria Luísa, ao Pedro, ao Mael, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a hora que a gente morre, a gente se depara com o tribunal de Deus e a gente vai prestar conta daqui. E se a gente não tiver Jesus, a gente não vai cumprir a missão de viver para a glória dele. A gente vai estar pautada mais em nós mesmos e não nele. O pastor Herbert, ele mandou uns dados aqui, ó. Ele está dizendo assim, nós os batistas brasileiros vinculados à convenção somos cerca de 8.753 igrejas, 4.944 congregações e 1.706.000.000 de fiéis, né? É isso daí, né? Nossa. E ele está dizendo aqui também que os princípios são liberdade religiosa, governo democrático, estrutura congregacional, ação cooperativa, visão missionária, fidelidade bíblica, padrão doutrinário e responsabilidade social. Entendeu? É isso aí. Tem mais gente aqui, ó. Vocês estão fazendo sucesso hoje aqui. Ó, o Jerônimo Neves, ele está também mandando, parabenizando aqui pelo podcast. Nayara, Leide. Lá da Bahia, lá que também estava no acampamento. Poxa vida, hein? Que legal. Cláudia Pacheco. De Cabralha Paulista, Cláudia. Todo mundo aí prestigiando vocês, hein? Que legal. Agora deixa eu falar